dessa igreja, para gerenciar esses recursos para a sua glória. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu quero meditar junto com vocês no Salmo 1. Salmo 1. E o tema da nossa mensagem é a verdadeira prosperidade. Salmo capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia aí em casa também. Primeiro Salmo. E o tema, como eu disse, é a verdadeira prosperidade. Eu posso fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta até boba, né? Se eu fizer a pergunta aqui, quem aqui quer ser próspero? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu quero ser próspero. Imagino que você também queira ser próspero. Queira ser próspera. Mas aí, gente, eu vou pedir a sua atenção, sabe para quê? Para que você entregue o seu coração para Deus. Que você entregue o seu coração, a sua mente nesse momento, e faça o seu coração e a sua mente cativos, presos, submissos à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você já temos algumas noções, ideias e planos de prosperidade. Já tem algumas coisas que estão assim, um tanto cristalizadas na nossa mente do que é ser próspero. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus capture, pegue a nossa mente, o nosso coração e nos faça entender e viver prosperidade à luz da palavra. Por isso eu quero convidar você para ler comigo o Salmo 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Alguns estudiosos dizem que o livro de Salmos, que conta com 150 salmos, eles foram compilados, ou esses salmos foram reunidos para promover. Qual que foi o objetivo de reunir os salmos? Foi que o povo estava voltando do exílio, portanto o povo viveu fora da sua localidade, do lugar de adoração a Deus. Então o livro dos Salmos foi uma compilação, foi uma organização destes salmos, destes 150 salmos, para que houvesse uma reconstrução na vida espiritual do povo. Afinal de contas, a maioria dos salmos são orações, e a língua hebraica é uma língua melódica. E aí eu faço a pergunta: o que é mais fácil você guardar? Um parágrafo de um livro escrito ou uma música? Uma música. Então, o livro dos Salmos são canções, orações cantadas, e a língua hebraica por si já é melódica e produz facilidade para a gente guardar e lembrar, recurso de memória, que chama recurso mnemônico. Mas aí o interessante é o seguinte, os estudiosos também dizem que foram compilados 149 salmos. O livro de Salmos conta com 150 salmos.
E aí, eles ainda supõem, acreditam, que nesse retorno do exílio, o escriba Esdras, que foi aquele que leu a lei do Senhor para o povo, num relato da Escritura, que o escriba Esdras, olhando para os 149 salmos, escreveu o Salmo 1 como a abertura do Salmo, e uma abertura que iria deixar claro sobre o que o livro do Salmo se propõe a falar. Esse é o Salmo 1, e se propõe a falar sobre a verdadeira prosperidade, ou a verdadeira vida de um justo, ou de uma mulher justa. O livro dos Salmos inteiro vai tratar sobre isso, de várias formas. Por exemplo, quando o salmista lamenta de dor, de angústia diante de Deus. Por exemplo, quando o salmista exulta de alegria num salmo de ação de graças. Por exemplo, quando o salmista faz um salmo imprecatório, desejando o mal do ímpio, porque o ímpio causa mal ao justo e ao mundo inteiro. Então existem vários tipos de salmos, e esses vários tipos de salmos, sempre vai haver aquela diferença entre o justo e o ímpio. Como que é a vida do justo e como que é a vida do ímpio. E aí é interessante, gente, que o Salmo 1 começa falando na versão revista e atualizada, usa o termo bem-aventurado. A NVI usa como é feliz aquele que. Presta atenção na aula de hebraico/português, que essa parte é importante. No original, está escrito como se fosse assim: bem-aventurados o homem. Mas a gente sabe que o certo deveria ser bem-aventurados os homens. Sabe por quê? Porque esse termo bem-aventurado, usado no plural, ele poderia ser traduzido assim: quantas bem-aventuranças existe para o homem que... Entendeu? Então, o salmista escreveu, falou assim: existem muitas bem-aventuranças para o homem, para a mulher que... E aí, gente, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que ninguém é verdadeiramente bem-aventurado, ninguém é verdadeiramente feliz e ninguém é verdadeiramente próspero se não entende que se não entende que viver implica em estabelecer limites. Ninguém é verdadeiramente feliz, ninguém é verdadeiramente bem-aventurado, ninguém é verdadeiramente próspero se não entender que para viver implica que existem limites. A gente vive numa sociedade que o não é rejeitado, é dito não ao não. Já existe uma vertente pedagógica que fala para evitar o não quando você ensina a criança. Eu concordo que nem tudo são nãos, mas olhando para a Escritura, eu vejo claramente como que o não é importante. É por isso que o salmista fala que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, nem ou não se assenta na roda dos zombadores. Gente, sabe qual que é o problema? O problema é que o salmista aqui, nas palavras de João Calvino, ele chama de o profeta, aquele que profetiza esse texto aqui. Sabe qual que é o problema? O problema é que antigamente você precisava estar próximo do ímpio ou da ímpia para que você seguisse o conselho deles. Você precisaria estar próximo da pessoa que não teme a Deus para imitar a conduta deles. Você precisaria estar próximo para se assentar na roda deles. Hoje você não precisa estar sentado diante do ímpio para que o conselho do ímpio te seduza. Hoje você não precisa estar sentado ou caminhando ao lado do ímpio para que a vereda e o caminho do ímpio te chame a atenção e você passe a caminhar no caminho dele. Hoje você não precisa literalmente se assentar na roda dos zombadores para ser um zombador que abandonou o Senhor. Eu achei curioso, lendo o comentário de João Calvino,
João Calvino, ele é do século XVI, 1500 e alguma coisa, vai lá, 1560. Será que ele morreu antes? Coloca aí, 1550. E aí o João Calvino faz um comentário que, assim, desculpa, mas eu dei risada. Ele comentando esse salmo e essa parte, ele fala assim: se o salmista, na época em que escreveu o salmo de número 1, já nos alerta para os perigos que temos com o conselho, com o caminho e com a roda dos pecadores, quanto mais no tempo presente não devemos estar alertas com as artimanhas dos ímpios. Eu dei risada, porque o João Calvino está falando no século XVI, não tinha celular, não tinha computador, não tinha televisão, e eles precisavam necessariamente ou ler algum escrito, ou um livro, ou uma bula, alguma coisa do tipo. Eles precisariam ler para serem enganados, eles precisariam estar com a pessoa para serem enganados. Se o João Calvino acha que é muito perigoso no século XVI nós cairmos no conselho dos ímpios, quanto mais no século 21, 2020. Talvez o YouTube retire agora o meu canal do ar por aquilo que eu vou falar. Como a maioria dos seres humanos, eu sou assinante da Netflix. Eu já percebi que muitas produções da Netflix eles têm a intenção de propagar a ausência da norma de Deus, de que existem homens e mulheres, e eles têm a intenção de propagar talvez o que se chama de identidade de gênero e coisas desse tipo. Eles têm a ideia, em muitas produções deles, de normatizar isso, de tornar norma. O que é a norma? Se você, que é do sexo feminino, entende que se você tem desejo pelo sexo feminino, ok. Se você é homem, macho, e entende que você tem desejo por outra pessoa do sexo masculino, ok. Então eles têm dá para ver em muitas publicações deles que eles têm a ideia de colaborar com esta agenda, de normalizar isso, que à luz das Escrituras a gente entende que não é algo normal, não é algo criacional, criado por Deus. Ao mesmo tempo, vale o parênteses: se você que está assistindo, você sofre e você sente desejos ou homossexuais por pessoa do mesmo sexo, você não é um ser humano pior do que eu. Eu sou tão necessitado de Jesus Cristo quanto você. Isso é importante deixar claro, né? Porque eu não tenho a ideia de vir aqui esbravejar e de crucificar ninguém pelos seus pecados. Pelos nossos pecados, Cristo Jesus foi crucificado. Nele nós temos perdão. Na presença do seu Espírito, nós temos o processo de santificação na nossa vida, nos transformando cada vez mais parecidos com Jesus. Ok. Dito isso, vou voltar no Netflix. Tem um seriado, desculpa se você não assistiu, mas agora eu vou dar alguns spoilers. Tem um seriado chamado Atypical, conta a história de um menino, Sam, e ele é autista. É muito legal o seriado, embora tenha algumas coisinhas, nada de sexo explícito, sabe? Essas coisas assim não tem, pessoa nua, não tem, mas tem algumas coisas, você tem que tomar cuidado com a idade e tudo mais, enfim. Por que eu estou citando o Atypical? Porque o Atypical chama a atenção da gente
para a história de um menino que é autista, que ele é muito legal, muito inteligente, um atorzaço, cara muito joia, muito joia. E aí o Sam tem uma irmã que chama Casey. Vou contar rapidamente a história da Casey para você entender aonde a gente vai aplicar aqui no Salmo 1. A Casey corre. E aí ela estava numa escola inferior, e como ela corre muito bem, nos Estados Unidos tem isso, eles valorizam muito o esporte, ela recebe uma bolsa para uma escola de rico. E ela vai para a escola de rico. Chegando na escola de rico, é bem aquelas coisas de filme norte-americano, né? E eu nunca aconteceu isso comigo na escola, mas filme norte-americano sempre acontece isso. O quê? Ela chega na escola e aí as patricinhas, as riquinhas, dão de ombro e não quer saber dela. Mas aí uma dessas que não quer saber dela, depois vira muito amiga dela. Eu acho que é a Izzy, se eu não me engano. Então a Casey e a Izzy. E aí elas brigam um pouco, tal, viram amigas. A Casey tem um namorado muito joia, o Evan. A gente sabe, olhando para a Escritura, que o lugar adequado para a relação sexual é dentro do casamento. Homem e mulher dentro do casamento. Mas entenda o que eu vou dizer e por que eu acabei de dizer isso. Porque até para eles terem a primeira relação sexual, que foi fora do casamento, foi um negócio assim, joia, sabe? Lembrando que o lugar que Deus criou, o ambiente para se desfrutar a relação sexual é dentro do casamento. Mas eles, em vista das coisas que acontecem aí, você tem relação sexual com gente que você nem conhece, eles até foram ponderados, sabe? Então foi muito joia. A Casey tem um namorado chamado Evan, um rapazinho trabalhador, trabalha na pizzaria. Joia, muito joia o menino. Mas aí ela começa a se relacionar com a Izzy. E aí, em alguns momentos que ela está para baixo, é a Izzy que está perto dela. E aí ela começa a olhar bastante para a Izzy, né? E o coração dela começa a ficar dividido nesse amor, assim, um amor que ela tem pelo Evan, mas parece que a Izzy, não sei o que, a Izzy tem problemas na casa dela, vem dormir na casa da Casey, as duas dormem na mesma cama e tal, de repente a Casey acorda e olha para o lado e olha para a Izzy, e aí é interessante, porque a música é uma música própria, a câmera fecha nos olhos da Casey, depois passa para a Izzy, depois abre nas duas. Tem uma cena que elas estão no drive-thru, foram pegar um lanche, né? E aí termina uma das temporadas. As duas estão ali e tal, e de repente elas estão sentadas no carro e uma mão vai em direção à outra mão e tal, e aquele negócio, e de novo, a música, a câmera, a cena. Eu fico imaginando a minha cunhadinha, que tem, eu acho que 14 anos, assistindo isso. Sabe o que uma produção como essa quer gerar na minha cunhadinha de 14 anos, ou no meu sobrinho de 13 anos? Sabe o que essa produção quer gerar, e gera na maioria das vezes? O seguinte: eu gosto do sexo oposto, eu sou homem, eu gosto de mulher. Eu sou mulher, eu gosto de homem. E aí, a minha cunhadinha assistindo, o que é produção? A música, a imagem fechando, os movimentos acontecendo. Sabe o que isso gera? Tá bom, eu gosto de menino, mas com menina deve ser muito mais legal. E aí, ela vai para o WhatsApp dela, e ela fala, eu sempre achei essa menina bonita. E começa a alimentar esse negócio, Gente, vou fazer outro parênteses aqui, porque é um assunto muito sério. Eu não estou falando que esta é a única razão, a única causa que leva as pessoas a terem relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. A questão é bem complexa, exige cuidado e cautela para falar. Exige compaixão também. Como cristãos, a gente não deve tacar pedra, não deve achar que a gente
Jesus falou, antes da gente tirar o cisco do olho, a gente precisa tirar a trave do nosso. Então a gente precisa olhar para a nossa pecaminosidade, que todos nós somos pecadores, para ajudar e servir amorosamente na pecaminosidade do outro. Dito isso, por que eu contei este único exemplo? Para vocês saberem, gente, que o Facebook que você vê, que o WhatsApp e os status que você vê, que o Netflix que você vê, principalmente o Instagram que você vê, é o conselho do ímpio, é o caminho dos pecadores, é a roda dos zombadores. É a única? Não, você pode ter o conselho do ímpio audivelmente, presencialmente ali agora, na sua casa, no seu trabalho, pode ter presencialmente. O que eu quero destacar é que hoje não precisa mais presencial. E eles apresentam isso como a verdadeira prosperidade. Você será próspero se a sua sexualidade não tiver limites. Se hoje você que é homem acordou gostando de mulher, ok. Se amanhã você acordou gostando de homem, ok. Ô gente, o Calvino achou que o negócio estava feio no século XVI. Fico imaginando o Calvino aqui hoje. Mas eu vou lembrar uma história também para você ver o conselho dos ímpios. Tem uma menina, mãe dela muito trabalhadora, e passou no Jornal da Record. A menina começou a ficar deprimida, então a mãe mandou a menina, lembrando, da mesma forma que eu falei sobre relações homossexuais, este exemplo que eu usarei não é a única causa que leva pessoas a ficarem deprimidas, ok? Ok aí em casa? Tá. Mas a menina começou a ficar deprimida, foi para o psicólogo, psiquiatra e iria começar com medicação. E aí, na psicóloga, não psiquiatra, aparece, na psicóloga, a psicóloga conversando com a menina e tudo mais, chegou-se à conclusão, e foi publicado no jornal, não foi eu que cheguei à conclusão, tá? Por que a menina estava deprimida? Porque a menina, morena de cabelo encaracolado, ela ficava quase que o dia todo no Instagram e nas redes sociais. E quem que tem sucesso, quem que tem likes, quem que tem curtidas, quem que tem notoriedade, quem são as tops no Instagram? Aquelas de cabelo liso e pele branca, ou aquelas de pele mais morena e com cabelo encaracolado adequado. O seu não é adequado. Então ela começa a olhar para isso, e ela entra num espiral de depressão, num espiral descendente de depressão. Sabe por quê? Porque ela enxergou prosperidade no conselho do ímpio, no caminho dos pecadores. E aí, ela não percebeu, mas ela queria se tornar um deles, e ela já tinha sentado na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, acreditando, ela se tornou uma deles. Eu conheço história, principalmente de jovens e adolescentes, na casa dos seus 12 a 25 anos, vamos dizer assim, que às vezes a mãe faz um arroz e feijão e ovo e fala assim, esse almoço ruim, essa vida não presta. Sabe por que ele está falando que essa vida não presta? Porque o modelo de vida dele é o Neymar, que faz assim, e alguém lá do Japão traz um sushi para ele num jatinho em 2 horas. E aí ele acha que prosperidade, que vida próspera é a vida do Neymar, porque ele tem a mulher que ele quiser, do jeito que ele quiser, e o carro que ele quiser, e o dinheiro que ele quiser, e o que ele quiser, na hora que ele quiser. Sabe por que esse jovem está descontente? Porque ele tem vivido no conselho do ímpio, na vereda dos pecadores. Sabe por que esse jovem fala assim, eu trabalho 10 horas por dia, não dá nem 1 hora de almoço, nossa vida não presta. Sabe por quê? Porque ele não está buscando aprender o que é prosperidade aqui na palavra de Deus. Ele está buscando aprender o que é prosperidade nas redes sociais.
E aí o triste é que às vezes um pobre que conseguiu um emprego um pouco melhor, e o cara ganha, vai lá, vou chutar aqui, o cara ganha R$1.500 por mês, e o cara entrou numa dívida de um carro que o cara paga R$900 por mês, sobra um cardinho para ele, R$600 por mês, mas o cara tem um carro top, e aí o cara coloca nos status, e você olha, e aí tem o cara lá que tem um parceiro seu, que o parceiro seu falou assim, conseguiu tirar um carro e está trabalhando, e ele está trabalhando dignamente, tá? Ele está trabalhando dignamente, acertadamente. O cara trabalha transporte por aplicativo. E aí o cara está se matando, e o cara tira R$5.000 por mês. Você fala assim, eu tenho que tirar a carteira logo, porque eu tenho que tirar R$5.000 por mês. Você pode tirar a carteira logo e ganhar R$5.000 por mês? Pode. Mas espera aí, o que está por trás, o que está motivando você? É o conselho do ímpio ou o desejo de trabalhar para a glória? Eu quero ser um motorista por aplicativo, quero mudar o dia das pessoas com um bom atendimento. Se eu carregar poucas pessoas e tiver condições de pagar as minhas dívidas e viver, ok, quero melhorar cada vez mais, não é problema você ganhar mais dinheiro, mas eu não vou sacrificar minha família, não vou sacrificar as pessoas que vão entrar no meu carro, vou orar a Deus para que isso seja um instrumento de vida na vida das pessoas. Gente, eu acho que eu consegui deixar claro para vocês como que o conselho do ímpio é mais perto do que a gente imagina, né? A última, o reverendo Pedro Dutti descreve num livreto que ele escreveu sobre sexualidade, e aí ele fala que quando os organizadores da turnê, há alguns anos isso, da turnê do Pablo Vittar foram organizar a turnê, eles se reuniram e eles tinham a intenção clara de propagar esta, entre aspas, nova norma sexual. Eles queriam despertar outras crianças e adolescentes para essa nova norma sexual que foge dos preceitos do Senhor de homem e mulher e coisas desse tipo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nada é neutro, irmãos e irmãs, nada na cultura é neutro, existe uma intenção por trás de todas as coisas. E aí você está no seu serviço, e aí a mulher lá falou para você assim, nossa, a melhor coisa que eu fiz na vida foi divorciar, meu marido é um zero à esquerda, meu marido, tá certo que ele trabalha e paga as contas, mas não ajuda em nada, não lava um prato em casa. E aí o seu marido é a mesma coisa. Aí fala assim, é verdade. Aí você alimenta aquele negócio, e alimenta aquele negócio, e alimenta aquele negócio. Não quer dizer que o seu marido precisa ser um zero à esquerda sempre, de não lavar um prato. Mas você quer encontrar prosperidade para a sua vida e para o seu casamento? É aqui que você vai encontrar. Não é no conselho do ímpio. Hoje eu estou mais forte que o Flávio, porque eu estou indo na academia, né? O Flávio ainda tem que malhar muito para chegar em mim. Mas aí o que acontece? Brincadeira, tá, gente? Aí o que acontece? As pessoas olham para esses caras, essas mulheres fortes, e miram isso. Eu tenho um conhecido, que eu contei para os meninos, para os homens, né? Que o cara, assim, nunca teve uma contusão, muito dificilmente tem uma contusão. Quando ele teve uma contusão séria, rapaz, espiral descendente. Por quê? Porque se eu idolatro o meu corpo, vai acabar que, quando o meu corpo faltar comigo, eu vou morrer, eu vou entrar numa depressão. Gente, fiz questão de dizer tudo isso para alertar a mim e a você que, se a gente quiser viver uma verdadeira prosperidade, tem muita coisa que a gente tem que dizer não. Se a gente quiser viver uma verdadeira prosperidade, a gente não pode ter. E aí eu vou lembrar, eu ouvi histórias de pessoas,
uma moça que estava passando por dificuldades no relacionamento, ela foi se aconselhar com uma mulher ímpia, uma mulher que não teme a Deus, que não tem os preceitos de Deus. O que a mulher vai falar para ela? Mas sabe por que muitas vezes a gente se aconselha com pessoas que não amam a Deus, que não temem a palavra de Deus? Porque a gente quer ouvir o que a gente quer. A gente quer ouvir o que a gente quer. A gente não quer ouvir o que Deus tem para nos dizer. E aí, desculpa, mas precisa mais uma história. Um amigo meu, pastor, soube que o casamento do João e da Maria estava ruim, e aí ele marcou uma conversa com a Maria. E aí ele falou assim: Maria, eu quero escutar você, porque eu sei que o casamento não vai bem e tal. Aí a Maria falou. Aí o pastor foi e começou a falar com a Maria, falou assim: então, Maria, você sabe o que Deus pensa disso, não sabe? Aí falou assim: pastor, é o seguinte, só um minutinho, deixa eu falar uma coisa. Eu já sei o que o senhor vai falar, mas assim, eu já estou decidida. Sabe o que ela fez, a Maria? Ela não rejeitou o pastor amigo meu, ela rejeitou o conselho do Senhor. E sabe por que ela fez isso? Porque primeiro ela ouviu a sedução do conselho dos ímpios. Depois, na vida prática dela, ela já estava caminhando na vereda dos pecadores. Quando ela se assentou na roda dos zombadores, o coração dela já estava petrificado, empedernido. O Espírito Santo é capaz de quebrar? Óbvio, é sim. Mas gente, cuidado, a gente não vive num mundo neutro, a gente vive num mundo marcado pelo pecado. Cuidado, eu e você precisamos dizer não para muitas coisas. Eu e você precisamos talvez desinstalar o nosso Instagram. O problema é o Instagram? Não, o problema é o pecado no meu coração. Mas se eu não estou sabendo lidar, eu desinstalei o meu. Já faz 2 meses, joia demais. Nossa, às vezes acontece assim: pastor, você precisa ver um negócio lá no Instagram, vai ter uma live não sei do que. Eu falo assim: será? Aí eu vou, instalo e volto. Repito, o problema é igual o pessoal fala: essa cachaça aqui marvada que derruba as pessoas. Não é a cachaça, é a pessoa. A cachaça não foi lá a hora que a pessoa estava dormindo e a garrafa entrou na boca dela, foi a pessoa que foi atrás. Então, da mesma forma, o problema em si não é do Instagram, mas se você entende que é uma atitude sábia, você deve repensar. Última história antes da gente continuar. Tem um pastor muito sábio e já idoso assim, ele falou assim: rapaz, todo mundo fala para eu entrar no Instagram, no Facebook, Twitter para eu postar, porque ele é um cara muito joia, muito sábio, sabe? Eu acho que se ele postasse os negócios ia ser muito joia. Mas ele falou assim: não, estou bem assim, estou feliz assim. Eu selecionei alguns canais do YouTube que eu assisto notícia diariamente, e alguns poucos jornais, um jornal que passa na televisão. Na verdade, ele tinha falado até que tinha abandonado esse jornal. Ele falou assim: a televisão eu uso só para assistir uns filmes com a minha esposa. Os filhos já estão casados e tal. Gente, se um cara dessa envergadura, quem falou isso foi o pastor Ricardo Barbosa, que infelizmente na semana passada perdeu um filho. O filho dele lutou muito tempo contra um câncer no esôfago e morreu, Tiago. E o pastor Ricardo Barbosa, desta envergadura, falar isso, aí eu baixei a bola. Falei assim: é verdade, né? Você não é o Barbosa, você é o Renó, você é bem mais pequenininho que ele, você baixa a sua bola. Se o cara fez isso, você toma cuidado com você. Aquele negócio que ele falou ficou martelando na minha cabeça. Sabe por que a gente não é feliz igual o Salmo diz aqui? Porque a nossa felicidade está no conselho do ímpio, na vereda dos pecadores e na roda dos zombadores. Gente, se vocês saírem daqui sem nenhuma resolução quanto a isso, eu não quero falar igual Judas Iscariotes não, Pilatos, nem como eu falei uma vez no cursinho, quando eu estudava.
A sala, 80 pessoas, eu entrei correndo e falei assim, Jesus Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, Ele é o verdadeiro salvação, Ele é a vida, vocês morrerem e for para o inferno, o problema é seu, eu já falei. Fiz isso no cursinho uma vez, uns 80 alunos. Então, eu não quero fazer igual Pilatos e falar assim, eu lavo as minhas mãos, mas o seu sangue não vai ser requerido de mim, se você continuar numa espiral descendente. Mas a próxima parte do Salmo é uma parte de esperança imensa, porque fala assim que ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Gente, existe esperança e existe um caminho para ser feliz. Existe esperança e existe um caminho para uma vida autenticamente próspera. Vou fazer uma pausa. Eu sei que não é natural para nós termos prazer na palavra de Deus. Eu sei que não é natural. Mas se você lembrar quando eu falei sobre amor na série Fruto do Espírito, o C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante. O amor não é um sentimento, é uma decisão da vontade que gera sentimento. E aí o C.S. Lewis fala assim, você não ama aquela pessoa, mas você sabe, à luz da palavra de Deus, que você deve amar aquela pessoa e orar por aqueles que perseguem vocês. Sabe o que Jesus está ensinando? O C.S. Lewis falando, que a gente não tem afeição, afetividade, sentimentos por aquela pessoa. O sentimento que a gente tem é negativo, a gente odeia, porque aquela pessoa é a nossa inimiga, é o nosso adversário. Mas sabe como que você faz para passar a amar aquela pessoa? Haja em favor dela, faça em favor dela como se você a amasse. Pare e ore em favor dessa pessoa, falando, Senhor, que essa pessoa seja uma bênção, que ela cresça na comunhão com o Senhor, que ela seja uma bênção no trabalho dela, no casamento dela. Ó Senhor, cure as feridas da alma dela. Ó Senhor, faz ela prosperar em todas as áreas da vida dela. E aí você faz um bolo para ela e manda para ela. Por que você me mandou o bolo? Porque eu te amo. E aí você manda um recado no WhatsApp e fala assim, por que você me mandou um recado no WhatsApp? Porque eu te amo, que Deus te abençoe, eu quero seu bem. Sabe o que o C.S. Lewis fala? Você não vai perceber, mas você vai começar a ter afeição e sentimento por essa pessoa. Um dos textos que a gente leu na jornada, o fruto do Espírito, é um texto, acho que de 2 Pedro, que fala que tudo que nós precisamos para a piedade, Deus já nos deu. Presta atenção. Ter prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, nos 66 livros da Bíblia, não é algo natural para nós, porém, haja como se você tivesse prazer. O que eu quero dizer? Priorize no seu dia, gastar um tempo na palavra. Escolha um livro da Bíblia para você ler. Não se contente apenas, embora vai ser fantástico, com a jornada, uma vida de prosperidade que a gente fez, que a gente está lendo no Salmo 37, são poucos versos, mas se volte para a palavra, como se você fosse a pessoa que mais amasse ler a Bíblia, e descubra o Deus que se revela na Escritura, descubra a sua vontade, descubra os seus atos poderosos na história, guarde que seja 5 minutos para de forma focada e piedosa e submissa ler a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar a ter prazer na lei do Senhor. Ontem a Amanda me abençoou muito, porque a Amanda foi e falou assim, ô Ricardo, o pessoal estava conversando esse negócio dos selos do Apocalipse, o que é esse negócio? Os selos do Apocalipse fala lá, no capítulo 7 mais ou menos. Eu falei assim para ela, assim, pera aí que eu vou falar para você o que fala. Abri Apocalipse capítulo 5, lemos até o capítulo 10 e eu expliquei para ela, ela falou, nossa, que bênção. Mal ela sabe que o mais abençoado fui eu. Eu fiquei maravilhado, cara. Resumindo, eu falei para ela assim, os selos de Apocalipse mostram que
Deus tem o controle da história, que aquele por meio de quem a história se desenrola é o Cordeiro como tendo sido morto. Os judeus achavam que o Messias viria como leão da tribo de Judá na primeira vinda, mas ele veio como Cordeiro como tendo sido morto. Os atos de juízo de Deus na história não são fortuitos, não são randômicos, não são ao acaso, são porque Deus libera dos céus para que eles aconteçam. Deus tem o controle da história, e Apocalipse quer chamar a mim e a você para que mesmo em meio à adversidade nós sejamos fiéis ao Cordeiro, e isso produza conversão na vida das pessoas. A Amanda ficou maravilhada e eu 3 vezes mais. Não é natural nós termos prazer na lei do Senhor. É por isso que o salmista fala assim: sabe como que você vai ter prazer? Medita nela de dia e de noite. E aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai ser semelhante a uma árvore que as suas raízes se estendem para as águas, nunca lhe falta irrigação, e você vai ver as suas folhas ficarem túrgidas, ficarem fortes, e você vai ver que a folhagem nunca vai murchar, e você vai perceber que você vai frutificar e tudo vai ser próspero a partir de você. Irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo de batalha espiritual. Neste momento, demônios enviados por Satanás querem tirar a nossa atenção da palavra, querem fazer com que você que está aí em casa se desvie para outra coisa. Nós vivemos em constante batalha espiritual, e Deus deseja que nessa batalha espiritual nós não nos sequemos, mas sejamos cheios dele. E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Se você não tem costume de meditar na palavra de Deus todos os dias, ok, mas agora mude neste momento. Guarde neste domingo, quando a gente for sair daqui, um tempo especial para você meditar. Guarde para amanhã, se programe para você meditar na palavra de Deus. E quando você for para a palavra de Deus, vá, não com um coração igual o da Maria que conversou com o pastor. Não, pastor, já tomei minha decisão. Vá assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, porque só tu tens palavras de vida eterna. Oh, irmãos e irmãs, sabe outra coisa que gera prazer, comprometimento com a palavra de Deus? Quando nós nos ajudamos. Quando o Guilherme manda mensagem para o Flávio e fala assim: vamos ler o livro da Bíblia junto. E aí o Flávio manda e fala assim: nós começamos a ler o livro da Bíblia, mas você leu hoje? Não li. Então vamos ler. Mas vamos ler com o coração voltado, esperando que das Escrituras o Espírito Santo traga entendimento e iluminação, que o Espírito Santo nos confronte. E aí, sabe o que vai acontecer? O prazer pela palavra de Deus vai crescer, e nós vamos ver que na nossa vida, os frutos vão acontecer, que prosperidade verdadeira vai acontecer. Mas é interessante, né? A gente olha só, o livro de Salmos, no Salmo 37, que é o que a gente está lendo, no Salmo 73, Salmo 53 também, vários falam, por exemplo, como que o ímpio parece uma árvore verdejante, forte e imponente. Sabendo disso, olha como que o Salmo abre no capítulo 1, no primeiro Salmo, para falar para a gente assim: ei, vai ter muitas vezes que vocês vão olhar para o ímpio e falar assim: isso que é felicidade, isso que é bem-aventurança, isso que é prosperidade, é isso que eu quero. Mas veja o final da vida do ímpio: são como palha que o vento leva. Ele não é nem uma árvore, ele é palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Irmãos e irmãs, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse uma frase que é a seguinte: o inferno existe e o caminho até ele é uma vida sem Cristo.
O inferno existe sim, e o caminho para ele é uma vida sem Cristo. Eu poderia dizer, em outras palavras, que o inferno existe, e o caminho até ele é o caminho dos pecadores. O que adianta o ímpio, num dado momento da sua vida, florescer, verdejar? O que adianta se o final da vida é como a palha que o vento dispersa? Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você. É por isso que, em nome de Jesus, não no meu, eu vim aqui para falar para você que verdadeira prosperidade só existe se nós dizemos não para aquilo que é contrário a Deus, a sua palavra, e se nós acolhemos a palavra de Deus com submissão, e nós experimentamos o vigor que vem de estarmos alicerçados, de estarmos enraizados nas águas de Deus. Irmãos e irmãs, pode ser que muitas das coisas que eu disse aqui hoje já estejam cristalizadas no seu coração de forma negativa. Não, eu já tomei decisão, minha vida é assim, 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 eu trato com as pessoas assim, assim, mas não no nome do Ricardo, em nome de Jesus. Repense a sua vida à luz da palavra de Deus. O mundo precisa de homens e mulheres justos e justas para dar alternativa a eles. A alternativa que existe uma vida autenticamente próspera, autenticamente feliz. Pode ser que você esteja num momento de tensão muito grande, mas é difícil me desvencilhar disso. Conta com a ajuda da pessoa que está do seu lado, conta com a minha ajuda, conta com a ajuda da igreja. Não despreze, irmãos e irmãs, a possibilidade que nós temos, por exemplo, no Escola da Bíblia, se você pode, se você não está trabalhando, se você não está estudando nesse horário, nós somos nutridos na fé, pela palavra de Deus. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos e irmãs, a gente não fala muito sobre isso e é uma falha de nós pastores, mas haverá um dia em que o Senhor Jesus vai retornar, sim, como o leão da tribo de Judá, como aquele que venceu. Ele vai voltar como um juiz e todos hão de comparecer diante dele. E aqueles que não foram tornados justos pelo sangue do Cordeiro, morto sobre a cruz, ressuscitado ao terceiro dia, que consequentemente sua vida não foi um processo crescente de santificação, essas pessoas vão comparecer diante do tribunal de Jesus e ele vai dizer o seguinte: por mais que você tenha feito inúmeras coisas, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Em vez da gente viver com medo, João fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. E sabe como e quando e onde que eu e você vamos experimentar o verdadeiro amor? Tendo prazer em Deus e na sua palavra, meditando nela dia e noite. Ah, mas eu não tenho costume, mas eu não faço isso. Passe a fazer. Conte com a ajuda uns dos outros. Se engaje nas programações que nós temos, nos textos bíblicos que nós enviamos, para que você experimente verdadeira prosperidade. E a verdadeira prosperidade está alicerçada, enraizada na palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus para nós. Ela revela Cristo Jesus, e nós só somos justos se estamos nele. Quero chamar o Ministério de Música para vir à frente, para nós cantarmos mais uma vez, e depois a gente vai encerrar com uma oração e bênção.